Olá, tudo bem? Vamos então começar mais uma live, mais um vídeo falando a respeito de temas relevantes no mês das mulheres. Esses vídeos não são só para mulheres, mas dediquei esse mês para conversar com todas vocês, tirar dúvidas e falar a respeito de assuntos que muitas vezes causam controvérsias, confusões e dúvidas no meio cristão. Hoje vamos falar de um tema polêmico, na verdade, no nosso meio cristão, que é a depressão. Como lidar com a depressão, como lidar com a desesperança, como lidar com o desânimo. A depressão causa sintomas muito específicos. É claro que eu não estou aqui falando como uma médica, não é? Toda doença deve ser feito um diagnóstico correto com o seu médico, com a sua psicóloga, não é? Com aquele médico da sua confiança. Mas eu estou aqui como pastora falando de uma ótica espiritual, não é? Existem alguns sintomas que são peculiares, não é, da depressão. E a depressão, ela causa sintomas específicos, né? Ela causa perda de energia, perda de interesse. A pessoa, ela tem um humor deprimido, dificuldade de concentração, alterações do apetite e do sono, lentidão nas atividades físicas e mentais, sentimento de pesar ou de fracasso, baixa autoestima e ansiedade e insegurança. A questão é que existem remédios para combater a depressão? Existem, né? Normalmente, esses remédios, eles causam uma sensação de doping, vamos dizer assim, né? A pessoa toma aquele remédio e ela fica, né? Aquele remédio age no cérebro dela e ela fica num estado de... É como se ela não tivesse ali. Pastora, você é contra medicamento? Você é contra remédio? Você é contra a medicina? Não. A questão é que nós estamos vivendo tempos onde as pessoas perderam a fé. As pessoas já desacreditaram que para uma doença como essa, a fé é imprescindível. Elas acham que a depressão, ela é simplesmente um caso médico. É um caso da medicina. E não é. Não é. Existem inúmeras, eu posso passar aqui o dia falando a respeito de passagens bíblicas que falam a respeito dessa doença, da depressão. O problema é que hoje as pessoas perderam a fé. O problema é que hoje as pessoas, elas não têm mais acreditado no poder transformador da comunhão dela com Deus. E aí, qualquer sintoma que ela tenha, por menor que seja, ela já busca ajuda médica, já busca um remedinho, já busca um ansiolítico, já busca um doping, já busca, sabe, um remédio que vai trazer aquele estado nela de vegetal. Eu vou repetir o que eu falei desde um princípio. Não somos contra remédio e médico e psicólogo, porque é uma doença do cérebro. Então, a doença do cérebro tem que ser tratada com o médico do cérebro. Mas nem toda doença psicológica, nem toda depressão é causada simplesmente por um problema que o remédio vai resolver. E às vezes, nós cristãos, a gente esquece disso.
A gente esquece que a nossa batalha é espiritual. E Satanás, que é o nosso adversário, ele vai lançar dardos inflamados de todo tipo. Muita gente entra em combate e diz: ah, não é falta de fé. Olha, pode até não ser falta de fé, mas é a fé depositada de uma forma errada. E muita gente fala: então por que tanta gente boa, né, que acredita, até mesmo religiosos, padres, pastores, pastoras, pessoas envolvidas no meio religioso, muitas vezes chegam até a depressão e até ao ponto de tirar a própria vida? Mas quem disse que está envolvido com a religião diz que você tem fé? Às vezes as pessoas estão envolvidas com a religião, mas elas estão longe de Deus. Porque a palavra de Deus nos afirma que o nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus, ele é um Deus de paz. Ele é um Deus que, se você buscá-lo, você vai encontrar forças nele. É claro que nós sabemos que existem circunstâncias, né? A morte de um filho, por exemplo, é uma dor imensurável. E eu acredito que o remédio naquele momento, ele é um alívio para a sua dor, não é? Porque é um estado que você precisa fazer alguma coisa, tomar alguma coisa para que aquela dor alivie de certa forma. Mas isso não é uma verdade para todo mundo. É isso que as pessoas têm que entender. E é por isso que deve ser feito um diagnóstico, não só médico, que é fundamental, mas um diagnóstico espiritual também. E eu queria ler um versículo para vocês, Romanos 15:13, tá? Que Deus, a fonte de esperança e alegria, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. As pessoas estão confundidas, estão confusas. Dizem ter a Deus, mas não têm alegria. É impossível, gente, é impossível você dizer que tem a Deus, mas não tem alegria. A Bíblia está dizendo que Ele vai te encher de alegria e paz, em vista da fé que você deposita nele. Ou seja, é por causa da fé que você deposita nele que Ele vai te encher de alegria e paz. É por causa da fé que você deposita nele. Ele é fonte de esperança, ele pode encher você de alegria e paz. Pode demorar um tempo, é um processo, não é do dia para a noite. Mas confiando nele, depositando a sua fé nele, você transbordará de vida, de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Busque em Deus. Ele é a fonte, como diz em Romanos 15, ele é a fonte da esperança, ele é a fonte da alegria e ele é a fonte da paz. Amém? Deus abençoe a vocês, queridos. Fiquem com Deus e na fé sempre.